pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Então vamos dar sequência aqui no texto, galera. Vamos ver. La ciudad de Ávila. Então observe que aqui está fazendo um panorama geral das cidades espanholas. Tá? La ciudad de Ávila es un recinto medieval admiravelmente conservado. 2,5 kilómetros de muralla la rodean, reforzada por numerosos terreones. Bajo la protección de los reyes católicos se construyeron en Ávila numerosos edificios civiles y religiosos. Se trata de obra de gran interés, donde conviven los estilos artísticos, pues, comenzadas las obras em românico, muitas vezes se terminaram em gótico. E como o tempo ia passando, né, que você construía uma catedral, que você construía alguma coisa, principalmente naquela época, demorava-se décadas, às vezes séculos. Então, às vezes, você começava a construir num estilo, não dava tempo, o cara, 50, 100 anos depois, terminava de construir em outro. Né? Não era como hoje, o processo de construção não tinha máquina, então era muito mais difícil de ser feito. Então, as pessoas, então é muito comum você ter uma catedral com 3 estilos diferentes, por exemplo. Então, em Ávila, é obligado o recuerdo de la mítica Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden Religiosa del Carmelo. Passear por Ávila significa reencontrarse con la España medieval. Con sus recios y austeros palacios y su calle retorcida y llena de sabor, llenas de cheiros. Tá? Ávila es, en la actualidad, una bella ciudad, donde ela transcurre de maneira tranquila e sossegada. Então está mostrando como é que é mais uma cidade, no caso aqui, Ávila. Então percebam que falou um monte de cidade. Se você chegar lá no Enem e acontecer isso em qualquer outra prova de espanhol instrumental ou qualquer outra língua, não se apavore, porque esse tipo de texto ele também tem a função de te deixar biruta, você ficar pensando, meu Deus, eu não sei nada disso aqui. De que esse cara está falando? Que cidades são essas? Eu preciso de saber todos esses nomes? Preciso saber? Não precisa. Dá a leitura no texto tranquilo, lê o texto de boa, sossegado, vai para as perguntas. Nas perguntas você vai ver que você consegue fazer. Porque olha o que ele diz lá. Sobre o texto, não é possível afirmar que, então que está procurando não é certo, tá? Castilla y León presenta uma mescla de culturas e estilos de várias épocas. Para chegar a Santiago de Compostela, há que passar por Castilla y León. Esse há que também é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, galera. Há que. Quer dizer, é necessário. Então, todas as vezes que aparecer lá um há que, lembre-se que quer dizer é necessário. Tá? Então, você precisa, algumas frases, algumas palavras como esse há que, você necessita saber de cabeça, porque elas vão se repetir. Tá? Então essa aqui a gente sabe que é verdade, né? Porque lá diz que para chegar em Santiago é caminho obrigatório você passar por ali. A Catedral de Burgos ela é mais bella que a de León. Muitas influências culturais chegaram a Castilla y León por el caminho de Santiago. A C lá diz, né, que não dá para saber qual que é a catedral mais bonita. E aqui na C está dizendo a Catedral de Burgos é mais bella que a de León. Não é mais bella. Está dizendo que elas são parecidas. Note que quando as pessoas vão fazer quando o examinador vai falsear as questões, como no caso dessa daqui, ele sempre vai dar uma misturada no que é verdade e no que é mentira, tá? no que é com certeza e no que é mais ou menos. Então lá realmente cita essas duas catedrais. Mas não fala que uma é mais bonita do que a outra. Fala que é difícil definir qual das duas são mais bonitas. Se você vem para as perguntas e faz uma leitura muito rápida, sem prestar atenção, é bem possível que você entenda. Fala, está comparando uma com a outra, então está falando que uma é mais bonita que a outra. Não, está dizendo que as duas são de igual beleza. E também é óbvio, né? Mesmo que você não tivesse lido o texto, dificilmente você ia ter um texto que desmereceu, mesmo que não seja um desmerecimento, mas que ia estar dizendo, olha, a catedral de tal lugar é mais bonita do que a catedral de outra. Eles não iam fazer isso, tá? Via de regra, quando eles têm esse texto que é praticamente uma propaganda do lugar, eles vão tentar dizer que é praticamente a mesma coisa, né? Se você pega, sei lá, no Brasil, se você pega os teatros, que tem o teatro em Manaus e o teatro em Belém, dificilmente
dificilmente você ia pegar um texto que ia dizer que o de Manaus é mais bonito do que o de Belém ou vice-versa. Não, nós vamos dizer que os dois são igual diz lá. Que é difícil saber qual dos dois é o mais bonito. Eu, como gosto das duas cidades, vou dizer exatamente isso. É difícil dizer se o teatro de Belém ou o teatro de Manaus é mais bonito. Então, mesmo que você tenha suas preferências, você vai tentar ali se manter, quando você quer dar uma elogiada geral, você vai tentar manter da mesma forma. Então, esse tipo de compreensão de leitura cai naquilo que a gente sempre diz na aula de português também. Qual que é o objetivo do texto? Esse tipo de texto que está falando da Espanha, ele tem um objetivo claro de te motivar a visitar a Espanha. Então, assim, é claro que ele vai tentar elogiar ao máximo, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, ok? E aqui ele vai dizer, ó, lugar de passo obrigatório, vamos na 2. Lugar de passo obligado hacia Santiago de Compostela. El fragmento de la palabra destacada puede ser reemplazada por... Lá, principalmente no Enem, né, em outras provas talvez sim, mas no Enem você não vai ter perguntas em espanhol, porque as perguntas vêm em português. Então aqui está dizendo, ó, no fragmento, e aí tem uma coisa que a gente tem que lembrar em espanhol, se você tem em português a palavra no, isso aqui é a fusão do em mais o o, vira no. Tá? Se você tem o em mais o a, em português você vai ter o na. Em espanhol, essas fusões aqui, elas não acontecem. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente economize um pouco de memória. Então, um cara que vai aprender português, por exemplo, o cara que é hispânico, ele tem que saber o que é o em e o que é o, e depois tem que saber o que é o no. Perceba que você não consegue descobrir por isso aqui, isso aqui é aquilo ali, né? Porque não é emo, não é assim, você simplesmente não junta. Então, o cara precisa saber essas duas palavras para chegar aqui. É igual aqui. Se colocar ema, vai ser o bicho. Então, quando você junta em português o em com o a, você faz o na. Você não faz o ema. Não faz. Então, o que acontece? Para quem é falante do espanhol, tá? E para nós que estudamos o espanhol, fica muito mais fácil. Por que o cara vai juntar o en e o el? Então, vai ser no, em o. O el a gente já viu, né? Que significa o. E o en quer dizer en mesmo. Tá? No português, qual que é a diferença? Em espanhol é en, em português é em. Em português é em espanhol é n. Então temos o n e o m. Então você pode achar que é a mesma coisa, mas não é. M e n têm sons diferentes, principalmente aqui em fim. E aí você vai ler junto, tá? Enel, ler você vai ler junto. Enel. Mas você não vai falar junto. Você lê junto porque você terminou com N uma palavra, a outra começa com E, você vai juntar. Mas aí, claro que você não vai escrever junto. Isso aí vai facilitar, porque você já decorou essa, e claro que vai servir para todos os outros. Ó. Em los, quer dizer nos. Em lá, quer dizer na. Então, claro que isso aqui vai te facilitar de sobremaneira, tá? Nessas contrações aqui. Então, nós temos, ó, em los quer dizer nos. Em lá quer dizer na. Vamos traduzir aqui, ó, nos. Esse aqui você vai dizer na. Esse aqui você vai dizer nas. E esse aqui você vai dizer no. Mas olha que simples. Você simplesmente vai pegar o que você já conhece, né, que é o el, o los, o lá e o las, e você vai colocar o en antes e pronto, acabou. É muito mais fácil. Você não precisa ficar decorando qual que é a forma que vai derivar de você juntar os dois, igual você tem que decorar em português. Isso facilita muito em espanhol. Então a gente tem, oh meu Deus, a gente tem en el, que quer dizer no. Tá? Então, em el fragmento, a palavra destacada pode ser reemplazada por. Então, no fragmento, a palavra destacada, lá negrito lá em cima, pode ser trocada por entre, ante, em direcionar ou em um sítio. Então, obviamente, ele é em direção a. Né? Em direção a, que a gente viu lá em cima, que é caminho em direção, né? em sentido, vamos dizer assim, para Santiago de Compostela. E lá está dizendo que o caminho é a passagem obrigatória. Ok? Vamos para 3 então. Vidrerias que narram distintos relatos cristianos. Ele tem a linha, tá? A palavra distintos, que quer dizer? Hermosos. Hermoso quer dizer lindo, bonito, tá? Elegantes, magníficos ou diferentes. Aqui realmente você tinha que saber, né? Não tinha como descobrir
Porque lá poderia ser, la videria narra distintos relatos cristianos, poderia ser bonitos, elegantes, sabe? Mas distintos quer dizer diferentes. Aqui você teria que fazer uma dedução pelo distintos e tal. Mas distinto é uma palavra também que sempre cai. Tá? Então é bom que você saiba o que é o distinto, quer dizer diferente, e o hermoso também sempre cai. Então, hermoso você pode traduzir como lindo, bonito. Também existe bonito e lindo em espanhol. Só que aí bonito e lindo é fácil porque é igual, mas hermoso é diferente. Tá? E marca a ideia que não corresponde ao texto. Em Segovia, ou seja, ainda, se utiliza um aqueduto romano. Águila lleva al visitante al mundo medieval. En Pedraza se crearon genios como Miguel de Cervantes. Y los típicos mercados artesanales son tradicionales y frecuentes en la región de Castilla y León. Então, o Cervantes ele não é de Pedraza, né? Pelo que me lembro aqui do texto, ele é de Salamanca. Então, não é de Pedraza. Bueno, entonces aquí tenemos la palabra destacada. Ahora vamos a las 5. Las 5. Las palabras destacadas están correctamente interpretadas, excepto. Então, esse texto aqui, ele adora o excepto. Ele adora o excepto. Então, em la ciudad de Segovia, destaca su impressionante aqueduto romano, todavia in uso. Eu sei que eu estou repetitivo com todavia, mas é porque o próprio material é repetitivo com todavia. Por quê? Porque o todavia sempre vai cair. Então, todavia, lembra que eu acabei de falar que o todavia quer dizer ainda? Ainda não é uma oposição. E por que eles colocaram uma oposição aqui? Porque em português o todavia quer dizer mas, quer dizer porém. Do português. E o mas e o porém do português, eles são palavras que expressam o que? Oposição. Só que o todavia do espanhol, ele não expressa oposição. Ele expressa uma certa continuidade, porque ele está falando de ainda. Ele é a mesma coisa que aún. Então, ali obviamente não pode ser essa. Mas vamos confirmar nas outras, tá? Salamanca é uma hermosa ciudad. Antiga e moderna a la vez, ou seja, nesse momento, então a simultaneidade, sua fama se ha visto realizar a lo largo da história, através da história. Então nós temos uma ideia de tempo, né? A lo largo é através, durante essa passagem de tempo, tá? Outra coisa ali que é importante a gente lembrar, que sempre está aparecendo, que é o nosso querido ha visto. Então, vocês ha visto. Podemos traduzir, então, senhoras e senhores, como tem visto. Em alguns casos, isso poderia ser traduzido como viu. Tá? No texto ali, parece que tem visto. Tá? Então, seria seu sucesso, a sua fama, se tem visto realizada, tem sido visto realizada através da história. Então, muito provavelmente, ali você vai traduzir como tem visto. Por que muito provavelmente? Você poderia traduzir também como viu. Então, essa estrutura conectada de dois verbos do ha visto, ha hecho, ha comprado, ha llegado, quando você tem um tem e a palavra, e a próxima palavra no ado é do ido do português, né, seria o particípio. Essa estrutura ela pode ser entendida tanto quanto um passado, tá? Então vamos pegar um exemplo mais fácil aqui, que não seja o verbo ver. Vamos pegar com comprar, ó. A comprá-lo. Então a gente pode entender isso aqui como tem comprado, ou a gente pode entender isso aqui como comprou. Então nós temos essas duas possibilidades de compreensão. E aí qual que nós vamos escolher? Vai depender do contexto, tá? Então no português aqui nós podemos traduzir como tem comprado, e aí vai significar, por exemplo, na frase lá, os espanhóis têm comprado energia da França, por exemplo, sei lá, então um exemplo assim que vem na cabeça. Então, esse tem comprado poderia significar uma coisa de continuidade, ou seja, tem acontecido tal coisa, ou seja, nós temos uma continuidade do passado do tempo. Ou nós podemos entender também como comprou, e seria a comprá-lo ou comprou, e aí poderia entender como uma ação pontual de que comprou. Eu sei que nesses momentos vocês procurarem lá nas gramáticas, as gramáticas vão te dizer coisas mais profundas, tipo, o a comprá-lo é uma coisa sem tempo definido, blá blá blá.
Sim, existe isso também. Então, quando você tem a diferença entre lá comprar, é que isso é um passado que você não tem um tempo definido, quando ele não diz exatamente quando que é. E o comprou seria quando você tem um tempo definido. Mas aqui não estou falando dessa diferença de como você entende o passado. Aqui eu estou falando que, ao invés de ser um passado que aconteceu e terminou, isso aqui pode ser entendido também como um passado de continuidade. E aí você poderia entender isso como algo que o sujeito lá tem feito, o sujeito tem comprado, né? Ou que ele simplesmente comprou. Pode ser entendido das duas formas, tá? E na sequência é a outra que a gente acabou de fazer, né? Que é esse aqui, ó. Lugar de passo obrigatório hacia Santiago de Compostela, ou seja, em direção a Santiago de Compostela. E aí no próximo 6 aí, vai dizer o seguinte, ó. El texto pertenece al género. Então, o gênero textual também, galera, eles sempre vão te cobrar, porque isso aqui seria o macro da leitura. Seria assim, o nosso primeiro contato da leitura, a primeira caixinha que a gente coloca a leitura é a seguinte. Esse texto, ele é o quê? Ele é uma poesia, ele é um texto de propaganda, ele é um diário, ele é um romance igual o Quixote. Que texto que é esse? De que tipo de texto nós estamos falando? Então aqui primeiro quando ele diz é um gênero, ele está dizendo em termos global. Então esse texto ele é o que? Ele é narrativo, descritivo, lírico ou ele é didático? Olha só. Muito dificilmente você vai pegar um texto que seja uma coisa só. Tá? Então assim, ali por exemplo está dizendo narrativo e descritivo. Quando você faz uma narração, né, por exemplo, eu contei para vocês agora um pouco como é que é a história do Quixote, do El Quijote de la Mancha. Eu estou fazendo uma narração, uma narrativa. Contando o Quixote, era assim, assim, assado, bababá. Mas aí ele fez isso, fez aquilo, bababá, é uma narrativa. Mas quando eu, dentro da narrativa, digo que ele era um velhinho louco, eu estou fazendo o quê? Uma descrição. E o que vai fazer a prevalência? Ou seja, o que vai fazer, vamos dizer assim, eu colocar esse texto na caixinha do texto descritivo ou na caixinha do texto narrativo? Vai ser a intenção do autor, vai ser a prevalência, ou seja, o que prevalece? O texto ele é mais uma coisa ou ele é mais outra? E além disso, qual foi a intenção do autor? Porque se eu pego um texto, por exemplo, totalmente descritivo, num poema, por exemplo, que o cara está lá só descrevendo a amada dele, está descrevendo só a musa dele lá, o objeto dele que ele tanto deseja, ele só está descrevendo. Eu não vou poder concluir que esse texto é um texto descritivo, por mais que ele só tenha a descrição do texto. Por quê? Porque a intenção de quem faz o poema faz com que a quantidade de descrição seja ignorada em função do fato do texto poético ser um texto poético. Então, assim, nós vamos utilizar vários critérios. O primeiro critério é a quantidade, a prevalência. Então, esse texto aqui que a gente acabou de ler, por exemplo, ele tem muita narrativa, porque ele diz história, não sei o que, da cidade, não sei o que, das quantas. E ele tem algumas descrições também. Mas aí eu entro naquele ponto. Esse texto, ele objetiva fazer o quê? Ele é um texto que ele é didático. Por quê? Porque ele está tentando te mostrar didaticamente como são essas regiões da Espanha. Qual que é a intencionalidade principal desse texto? A intencionalidade principal desse texto é, de maneira didática, te mostrar como é essa questão espanhola lá, das regiões, etc. Então, é um texto que tem narrativa, sobretudo porque a gente fala da história, né? Século XII, século XIII, século XI, século não sei o quê. Então, ele é um texto que narrativamente te mostra a questão histórica, mas ele é um texto que também tem a descrição, que ele fala a cidade é assim, a rua é assado, não sei o quê. Mas qual que é o foco do texto? Qual que é o objetivo central do texto? Tá? Nós estamos falando de um texto, senhoras e senhores, que é didático. Ele está tentando te mostrar didaticamente uma determinada coisa. Tá? Agora vamos no 7. Em los fragmentos, os pronombres destacados se referem às expressões entre parênteses, menos, ou seja, mais um texto de exceto. Tá? Sus reducidos muros, ele está falando da Catedral de León, la Universidad de Salamanca es lo que da a la ciudad un singular atractivo.
aí é que a gente vê que é, né? Não precisa nem de voltar. Conservando numerosas clases relacionadas que hablan de um passado glorioso. E aí estamos falando da casa, obviamente já está do lado, é só voltar, né? Ávila es la autoridad, una ciudad donde la vida transcurre de maneira tranquila. Obviamente também está falando de Ávila. Então, claro, nós estamos falando os muros ali. Os muros não é da catedral, né? Lembra lá no texto, quando falou muros, estava falando dos muros da cidade, da ciudad. Então, aqui mesmo, dentro da questão, você não precisava nem de voltar. Às vezes, galera, eles te dão esse tipo de questão meio que para te fazer perder tempo. Tá? Porque eles colocam a linha tudo bonitinho, você vai voltar no texto. Nesse caso aqui estava claro. Tem casos que não é tão claro assim. Então, tem casos que você tem que realmente voltar. Eu sempre recomendo que quando você está aqui, ó, por exemplo, na B, la Universidad de Salamanca es lo que da a la ciudad un singular atractivo. Você pode desenhar, você vai ali, circula, né, circula o elemento que no caso é o que, e volta na frase e vê o que o elemento está falando. E você vai voltar aqui e você vai ver que está falando de universidade. Que é muito simples, por exemplo, no próximo lá, ó, que ele vai dizer Ávila es la ciudad, por exemplo, donde. Então, onde que é esse onde que ele está falando? É de Ávila. Se você marca, você consegue voltar no elemento muito facilmente. Então, assim, esse recurso da marcação, ele é muito importante, tá, para que vocês consigam descobrir dentro do texto quando passarem para vocês essas questões de que você volta para dizer o que esse texto significa. Esse texto não, o que esse termo significa. Quando você marca, você consegue lá no texto muito claramente perceber. Porque às vezes quando você está lendo, principalmente quando é uma leitura muito corrida, né? Quando é uma leitura corrida no sentido não de velocidade, mas muito corrida no sentido de que você passa o olho no texto para entender o sentido global, né? Que é algo necessário, você tem que passar o olho no texto para entender o sentido global. Então você tem que correr no texto, você tem que ter a sequência no texto, até em termos de velocidade também, mas você tem que ter uma sequência no texto para você conseguir perceber o que está conectando com o que. Quando você faz essa marcação dentro do próprio texto, fica muito mais simples para que você consiga voltar no texto para conseguir entender aquilo que foi dito. Tá? Então, às vezes não, com certeza, nesse tipo de questão de marcação, aqui eles facilitaram porque a que estava lá marcada não tem nada a ver, então eles deram uma facilitada, que é a primeira lá do SUS. Então essa daí já mostra que não tem nada a ver. Mas quando for uma mais complexa, quando você tiver uma estrutura de frase muito maior, vale a pena fazer essa marcação. No caso aqui você poderia fazer essa marcação na própria questão, mas tem casos que você não vai conseguir, porque tem casos que você só vai conseguir, eles vão te dar, por exemplo, tá na linha 2, tá, tem um termo marcado, mas o outro termo que eles querem que você procura está na linha 5, por exemplo. Aí dificilmente eles vão te dar 3 linhas aqui embaixo para quebrar seu galho para você conseguir marcar. Aí quando for assim, você volta no texto, tá? Então, você vai ver lá, por exemplo, isso aqui, ó, o termo está aqui e o outro termo está aqui embaixo. Você pode voltar lá tranquilamente no texto, você procura lá, quase sempre vai ser uma conjunção, igual tá aqui, vai ser um que, vai ser um onde, vai ser um termo que vai ser um lo, vai ser um lá, então vai ser um termo vai se referir a alguma coisa que foi dita na frase. Então vamos supor, está falando de casa, por exemplo, vamos supor, la casa aqui, vai ter um donde aqui embaixo. Né? E aí, para você conseguir conectar, você vem aqui, marca o donde e volta na frase perguntando a si mesmo, né, durante a prova lá, esse donde é o que? Ele está relacionado ao que? Aí você volta na frase lendo, você já marcou o donde, e por que a importância de marcar? Porque se você não marcar, na hora que você for interpretar e olhar de novo, você não vai conseguir achar, não. Então, quando você marca, fica mais simples de você no texto perder 1 minuto a menos, porque 1 minuto a menos numa questão simples é 1 minuto a menos de fazer uma questão mais complexa. Se você veio aqui e marcou, você vai tentar escanear lá de novo, ó, pá, quer dizer casa. Fica fácil de localizar. Então, uma das habilidades de leitura, e nós estamos diante de uma prova de leitura, senhoras e senhores, uma das habilidades de leitura cobrada de vocês é qual é a sua estratégia? Então, algumas vezes, eles fazem a prova não só no objetivo de te confundir, de você não conseguir acertar a questão porque você ficou confuso, né, igual aqueles termos ali que eu te mostrei, mas às vezes também eles fazem isso em termos de fazer você perder uma enormidade de tempo
procurando alguma coisa dentro do emaranhado do texto, que se você tivesse marcado, por exemplo, você conseguia achar muito mais fácil. Então lembre que a prova, principalmente do Enem, é muito grande, então às vezes acontece no aluno dizer assim, olha, eu fiz 50, viu, professor, o resto eu chutei tudo. Mas por quê? Faltou estratégia para o cara lá atrás e faltou ele chegar na consciência lá na prova de que o Enem muitas das vezes quer que você perca tempo. Porque fazer você perder tempo, se você cair nessa e perder tempo, significa que a sua estratégia de leitura não é boa. Porque se a sua estratégia é boa, você tem que conseguir ler rapidão e conseguir identificar rapidão ali os elementos que precisam para você conseguir responder as questões, ok? Então por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Não esqueça de voltar lá nos conteúdos, caso tenha alguma dúvida. Ou nos contactar via Telegram ou aqui embaixo nos comentários. Ficamos por aqui. Bons estudos. Até mais. Fui!